Eu quero falar agora com vocês sobre a ansiedade. A ansiedade é um sentimento psicológico muito controverso. Muitas pessoas falam mal da ansiedade porque, de uma certa forma, quando ela acaba nos paralisando, que é uma das suas consequências, a gente acaba tendo muitos prejuízos. Mas nós não podemos esquecer que a ansiedade é o nosso alarme, né? É o nosso... Ô, se toca, acorda aí, meu, né? Presta atenção. Né? Então, ela tem essa função para nós de chamar-nos a atenção. Olha, ô, acorda aí, vê aí, cuidado. E num sentido de proteção. Porque ela tem, com esse alarme que ela nos chama, né? Ô, acorda aí, meu, você está dirigindo, presta atenção. Você tem que ter um tanto de ansiedade, né, para você prever riscos, para você prever acidentes. Esta é a questão da ansiedade, né, que ela está muitas vezes conectada com o que está por vir, com o futuro, mas ela também está conectada com o passado. É um sentimento que está o tempo inteiro nos possuindo. E se a gente não conseguir calibrar, né, esse alarme, ele toca o tempo inteiro. E se ele tocar o tempo inteiro, a gente mal vai conseguir dormir, né? Porque a gente vai dormir e você fez isso? Você fez aquilo? E amanhã, o que você vai fazer? Né? Então, ele está o tempo inteiro nos chamando a atenção. E quando esse alarme aí, ele está muito sensível, né, vamos dizer isso, ele acaba muitas vezes nos aprisionando, né, porque a gente acaba ficando muitas vezes em função dessa previsão, que muitas vezes ela é pessimista. O perigo, o risco, ele sempre é um sentido de evitar o pior. Então, ela tem essa capacidade, ela tem essa condição de nos prever do perigo, de nos prever do desastre. Sim, né? Porque se nós não tivéssemos essa ansiedade, essa atenção, né, a gente iria, muitas vezes, colocar o dedo na tomada o tempo inteiro. Não, de boa. Né? Não, você vai tomar um choque, você vai se machucar, você vai se prejudicar. Né? Então, ela tem esse componente que a gente precisa, a partir daqui, nós vamos conhecer um pouquinho melhor para que a gente possa lidar um pouco com a ansiedade. Porque ela não vai sair da gente, né? Ela não sai, não tem como, por mais que você tome medicação, né? Para você tentar abafar a ansiedade, aí você fica, né? Você fica bobo. Né? Eu acho que o principal, o que a gente pode fazer é aprender a lidar com a ansiedade. Trazer ela para o nosso benefício e não para o nosso prejuízo. Né? Eu acho que é aí que começa a gente melhorar um pouco essa perspectiva, porque muitas vezes essa ansiedade se transforma, muitas vezes, numa perspectiva negativa, numa mentalidade negativa, né? E aí acaba fazendo com que a gente trave. Né? Trave. Então a gente precisa ver como que a gente está lidando com essa ansiedade no nosso dia a dia. Vamos colocar, apenas para a gente começar a pensar, apenas 3 perspectivas. 3 perspectivas que, por exemplo, a ansiedade está muito alta. E com isso a gente não consegue se desprender dela, porque ela, na maioria das vezes, ela nos prende. Né? Ela, o tempo inteiro, se for uma ansiedade, por exemplo, para frente, ela vai estar no sentido, cuidado, não faça,
Cuidado, atenção. Né? Então, ela pode muitas vezes, com esse alarme de perigo, de risco, de desastre, né, negativo, pode fazer com que a gente venha a travar. A gente não consegue se livrar daquela sensação, daquela percepção que vai levando à situação de medo, né, cada vez mais. Então, nesse caso, qual que é a ponderação? Né? Como que a gente pode usar a chave? Cadê a chave? A chave. A chave. A chave nos pertence. Né? A chave é algo que a gente tem o poder de fazer isso e fazer isso. Então, no caso da ansiedade, quando ela está demasiadamente intensa, o que a gente precisa virar? Menos é mais. Menos. Né? Você vê que até inconscientemente a gente... que é um dos exercícios para a ansiedade, é a respiração. Porque quando a gente está numa situação de ansiedade, a respiração fica travada. Né? A gente não consegue... E menos é mais. Calma. Que é a dica que a gente às vezes nos dá, que é a dica que alguém de fora nos dá. Calma. Não é bem assim. Calma. Calma. Não se estressa. Não pense o pior. Não, né? Menos. 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 Vira para o menos. Você percebe que com isso você já começa a quebrar todo um caminho de sofrimento, de agonia, de estresse. Menos. Calma. Menos é mais. Então isso que você às vezes está lá conversando com você. Aquela ansiedade está tomando conta de você à noite, não está deixando você dormir, você está pensando tanto no que está para frente, quanto no que aconteceu. Né? No que aconteceu também, porque, putz, você viu o que aconteceu? Putz, que merda, putz, não devia ter feito aquilo, putz, você viu o que o cara fez? Que raiva que eu tô dele. Tá vendo como é que ela mexe? Né? Ela mexe no passado, no presente, para colocar você para baixo ou para cima. Ela é extremamente dinâmica. Putz, que eu fiz, que merda, né? Vem a culpa. A culpa vem a tristeza, vem a depressão, esse lado. Né? Por outro lado, putz, você viu o que o cara fez? Que raiva! Te prejudicou, te sacaneou. Né? E aquilo fica na cabeça. Né? Aquilo fica na cabeça tomando conta da tua vida. Né? Fica passando filme. Né? Você fica no filme, você sai de cena, você sai da realidade. Aí é o contrário. Né? Vamos, sai dessa. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos. Né? Porque você fica onde? Você fica dentro do filme. Né? A ansiedade é um filme que toma conta da nossa mente. Que a gente sai daqui, da realidade, e fica no futuro ou fica no passado, viajando nesses sentimentos ruins. Na maioria das vezes eles são ruins. Né? Até o alarme no sentido cuidado, né? A gente já fica... Né? Então, é um alarme. O bicho é um alarme. Pi, 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 pi. Então, se aquilo ficar o tempo inteiro, que é o que você tem que... Menos. Né? Que é o que a gente tenta conversar com a gente à noite. Não vai dar para você fazer nada agora.
Vamos dormir. É todo um convencimento que você tem que ter com você diante dessas questões. São truques. Menos. Não vai dar para você fazer nada agora. Vamos deixar para amanhã isso? Vamos dormir? Vamos descansar? Porque um dos maiores prejuízos da ansiedade é atrapalhar o nosso sono, que é o nosso descanso físico, mental e espiritual. A gente precisa dormir. Se a ansiedade não deixa a gente dormir, grande parte das pessoas acabam tendo que tomar medicação. Mas eu acho que é possível a gente fazer um trabalho mental, psicológico, onde a gente consegue mudar a mentalidade, porque tudo está muito na mentalidade, na perspectiva desastrosa, negativa, ruim, que tira o sono. Então, essa perspectiva ruim, que a gente está trabalhando nos superações, ela dificulta tudo. A ansiedade é uma das coisas, é um dos sentimentos que atrapalha o processo de superação, porque a gente trava, a gente não consegue ação, a gente não vai para ação. Superação é ação. A ansiedade trava. Chega a travar no sentido de travar mesmo, de você não conseguir dar um passo à frente. Então, nesse caso, nessa dica, né, da chave, menos é mais. Menos é mais. São comandos que são muito importantes. Não é nada disso. Tem que ser incisivo, né? Menos, calma. Não é isso não. Né? Que saco. Nossa. Perturbação. Menos. Respira. Menos. Calma. Outra dica interessante é a questão do possível. Possível. O que você faz na vida, na maioria das vezes, é o possível, né? Por mais que você queira fazer o melhor, ou por mais que você acredita que você não vai dar conta, na maioria das vezes você acaba fazendo o possível. Né? E o possível é que instintivamente a gente acaba fazendo, né? O possível. Aí tem duas questões que dá para você começar a trabalhar com as suas ansiedades. Né? Quando existe uma perspectiva de uma cobrança até, né, de fazer o certo, de ser o melhor, de ganhar, de vencer, de superar, tem que superar, se não superar, sucumbe. Né? Então, isso é muito dinâmico, né? Porque então, dentro do possível, você pode trabalhar com o aspecto de vamos para cima, você precisa da ansiedade para ela te potencializar. Né? Você precisa da ansiedade para jogar futebol. Você tem que ir para cima. Você tem que vamos ganhar. Ou está perdendo, temos que empatar. Estamos perdendo, não podemos perder, temos que ganhar. Se a gente perder, vai ferrar, papapá. Então, você vai estar usando a ansiedade no sentido de que você vai fazer o possível para reverter. Olha ela aí de novo. Ela está aí. Ela está tanto no sentido negativo quanto positivo, mas está gerando ação. Aí é quando você consegue destravar. Né? É quando você consegue destravar. Porque se você for para o negativo, é o possível, o melhor e o pior.
O pior, o que é o pior? É o desastre, é a perda, é a catástrofe, é o fora, é a dispensa, é a rejeição. Está aí, né? Tudo isso está permeando a ansiedade, porque a ansiedade está na perspectiva do resultado, ou resultado que se deu, ou resultado que pode dar. Quando a gente fica na perspectiva do resultado desastroso, negativo, ele não ajuda muito a gente. Mesmo que você está jogando futebol, exemplo, um jogo, né? Perdendo e tem que ganhar, porque se perdeu vai ser rebaixado, por exemplo, ou vai ser desclassificado, essa ansiedade persecutória, no sentido de ameaça, né? Ela pode perturbar o melhor funcionamento da equipe, taticamente. É o que o técnico fala. Calma, vamos fazer direito, vamos fazer certo. Calma, calma, quer dizer, menos com aquela ansiedade negativa, com aquela ansiedade destrutiva, para que a gente possa ter lucidez, mesmo diante da iminente catástrofe, mesmo diante da iminente derrota, mesmo. E a ansiedade ali, ó, comendo você. Né? Então, é a perspectiva, é você conseguir lidar com essa perspectiva de abrir, né? Abrir o que? A lucidez. Porque o ruim da ansiedade é o contrário da lucidez, né? É um entorpecimento. Você fica entorpecido, você fica fechado, você fica enlouquecido. Quando você fica enlouquecido, muitas vezes as ações são desastrosas, porque elas não conseguem ser construtivas. A emoção vem com a raiva, com o desespero, etc. Ela faz com que, muitas vezes, a ação seja desastrosa. Então, é uma dinâmica. Você tem que estar ali no meio. Né? Então, dentro dessa perspectiva, que não tem como, é onde a maioria das pessoas vivem. A gente está aí no meio do jogo. E a ansiedade está aí. A ansiedade está aí. Ela está ali, no sentido, agora que a gente está usando essa perspectiva de cobrança por um resultado positivo e persecutoriedade com resultado negativo. Vamos vencer, temos que vencer, mas podemos perder, se perder vai foder, se perder vamos cair, não sei o quê, se perder é o fim, não sei o quê. Então, é aquele... Então, é saber que nessa gangorra você está no meio. E a hora que essas forças começam a te puxar, não tem como você sair do jogo. Você tem que jogar. É aí que a gente vai construindo tudo que a gente está construindo nesse trabalho. Né? Você vê que é tijolinho por tijolinho. Quando a gente consegue mudar a mentalidade para os 3%, se aproximar dos 3%, tudo melhora. Até a gestão da ansiedade, das emoções, a gente usa aquilo para o nosso benefício. Quando você consegue ter o controle da ansiedade, que é um outro lado, né, que é o que a gente quer levar a você, porque você não vai deixar de ter ansiedade. Não vai. Isso faz parte da tua mente. Né? Ela está aí. Então, quando você consegue lidar melhor, aprende a lidar melhor com a ansiedade, você pode transformar a ansiedade em produtividade, em esforço físico, em esforço mental, em trabalho, em estudo, em dedicação, em comprometimento, em performance. Sim, é o lado positivo da ansiedade. Você consegue levar ela à chave. Você consegue levar ela para o outro lado. Não para o lado destrutivo. Não para o lado que te trava. Está travando? Para. Está travando. Está começando a jogar? Né? Nossa, mas se perder? Pode perder. Né? Não pode perder? Se você entra numa partida de futebol, que a gente está usando exemplo aqui, você pode ganhar, empatar ou perder. Na vida, você ganha e você perde.
Então, tá vendo? Que hora que você começa a lidar com tudo isso sem que ser é aqui, é ali. Não, pode ser isso, pode ser isso e pode ser isso. Mas você garante que se... não garante, não tem como garantir. Né? Vai depender muito de você. Vai depender muito de você, da tua mentalidade. Se você tiver uma mentalidade negativa, destrutiva, você não vai conseguir ter bons resultados. É isso que a gente está trabalhando com você. Para que você prospere, para que você chegue próximo dos 3%. É fácil? Não, não é. A maioria, 97%, vive se ferrando com a ansiedade. Se ferrando com a ansiedade. Porque quando a ansiedade, que é outra perspectiva, vou trazer a terceira perspectiva, terceira, né, mentalidade. Porque quando a ansiedade começa a ficar incontrolável, o medo vai lá para cima. A raiva de coisas para trás que aconteceram vai lá para cima. E quando você está inundado de medo e raiva, o que acontece? Você trava. Você trava ou explode. Né? Tem gente que trava, tem gente que explode. E quando explode, faz merda. Faz. Porque ela não está no controle. É diferente de você usar a raiva, né, da energia agressiva, da agressividade, vamos usar a agressividade, no sentido de fazer o melhor possível. Um artista, ele precisa dessa pulsão para pintar um quadro. Não tem como. Ele precisa dessa ação. Então, no lado do medo, o que você poderia trabalhar? Uma palavrinha um pouco escondida. Atrevimento. Sabe o atrevimento da criança? Porque às vezes o medo, ele é tão forte, ele está assim tão impregnado, que a gente não consegue dar um passo. Né? A gente trava. Que nem a criança que está diante da bicicleta ali, que ela ganhou a bicicleta. Eu vou cair, eu não vou conseguir. Vai. Tenta. Tenta. Vai, tenta. Você é capaz. Vai dar certo. Mas e se cair? Não, tem rodinha. Tem rodinha. Você não vai cair. Ah, mas isso aqui? Não, você não é capaz. Mas esse. Não. Vai. Tenta. Vai. Ah, não consigo. Então respira. Menos. Menos é mais. Olha lá, tá vendo? Você vai usando. Menos é mais. Ah, mas eu tô nervoso. Então, para andar de bicicleta você tem que ter nervoso. Não dá para você entrar na bicicleta, você vai cair. É agressividade. Você precisa dela. Mas eu vou sair correndo? Não. A princípio, não. Vamos. Que a gente dá nome de coragem. Tem o medo e tem a coragem. Então a gente precisa convencer o medo de que necessariamente não vai ser tão ruim, que não é bem assim. Você está pensando um monte de coisas negativas que pode dar certo também. Você pode conseguir. Você pode conseguir. Se você não tentar, né, você não vai saber. Ah, eu não vou.
Não vou. Então tá bom. Calma. Você não vai? Tá bom. Você não pode ir, não ir hoje. Amanhã a bicicleta vai estar aqui. Você vai levar embora? Não, a bicicleta vai ficar aqui. Eu queria tanto aprender a andar de bicicleta. Sim, mas o medo não está deixando você aprender. Nossa, mas dizem que tanta gente anda de bicicleta. Sim, a maioria das pessoas conseguem andar de bicicleta, mas uma outra parte não consegue por causa do medo. Medo de quê? De cair. Medo de se machucar. Olha o alarme. É um alarme para te proteger. Ah, mas não é assim, né? Pode não ser assim. Pode não ser desastroso. Você pode aprender a andar, a princípio de rodinha, depois você tira uma, depois você tira outra. Na hora que você vê, você está voando. Ai, é tudo que eu queria. Sim, é possível. Vamos? Vamos tentar? Relaxa. Menos. Vai dar certo. Isso, tira essas coisas ruins. Né? Tira. Né? Sai, demônio. Sai, demônio. Demônio não tá lá, não. Demônio tá aqui, viu? É a gente que cata o demônio. E chama de demônio ainda. Aí o demônio vem, né? Vem, demônio, abraça, trava e mata. Mata, mata. Então eu tenho que. Você tem que. Que são as ações. O que são as superações? São as ações. A gente consegue superar com quê? Com ações. A chave. Ações. Mas se eu não fizer nada, você vai ficar onde você está. A bicicleta lá e você aqui. É. Quer? Ações. Mas e se a minha ação for desastrosa? Você vai treinar para melhorar. No começo, as ações não são as melhores. Você vai melhorando elas com treinamento. Treinamento. O que é treinamento? Repetição de ações. No sentido de melhorar, de me aperfeiçoar, de superar. Você precisa de ações nobres, eficazes, porque se a ação for mequetrefe, talvez você não supere teu medo de andar de bicicleta. Mas o que eu tenho que fazer? Ir lá. Como é que eu monto nela? Te ajudo. Você me ajuda? Te ajudo. Vou estar ali do teu lado. Você me dá a mão? Tô. Mas você vai ter que colocar a mão no guidão. Porque não vai dar para você andar de bicicleta segurando a minha mão. Tudo bem? Eu vou com você. Eu vou estar do teu lado. Eu vou estar junto com você. Eu vou ser como se fosse a rodinha invisível. Na hora que você cair, eu seguro. E se você não segurar? E se você cair? Caiu o primeiro tombo. Mas e se eu machucar? Pode também.
Pode? Pode. Mas você não vai impedir que isso aconteça? Eu vou tentar fazer de tudo para que não aconteça. Como você está tentando fazer de tudo para não ter problema, para não ter prejuízo. Mas está te travando. Está te travando de um jeito que você não está conseguindo sair do lugar. Você está entorpecido por pensamentos terríveis, sentimentos horríveis, perspectivas horríveis. O que é essa chave? Ação. Para eu, então, acabar com a ansiedade, ação. Para eu superar, ação. Para eu vencer, ação. Mas e a cabeça? Tá convencendo. Ela está se convencendo, né? A cabeça precisa liberar. A cabeça precisa confiar. A cabeça precisa acreditar. Estamos aqui trabalhando para isso. Para a mentalidade, que é a cabeça, ficar mais fortalecida de coisas melhores. Porque se ela estiver fortalecida de coisas melhores, gera o quê? Confiança. Não, vou tentar, não, vai dar certo. E aí, a possibilidade das ações serem exitosas aumenta. Uma coisa é ligada à outra. Conhecimento, que eu estou tentando levar para você aqui agora, é conhecimento. Estou tentando mostrar para você, ó, perspectiva 1, 2, 3, para você ir ampliando. Ampliando. Vai? Então é isso. É possível. É para isso que eu estou aqui. Vamos chegar lá nos 3%. Cabeça, corpo e mente. Mas com atitudes. Ok? Bora!